Olá, meu nome é Carolina Maurini e eu voltei para continuar falando um pouco mais sobre peixes. Então, agora nós vamos falar sobre os peixes ósseos. Talvez sejam os mais conhecidos, né? Muitos deles são utilizados na alimentação, muitos também são conhecidos pelos amantes de aquarismo e são os peixes que normalmente a gente encontra quando vai numa peixaria ou em uma loja de pet. Retomando, né, o cladograma que a gente viu na aula passada, nós já falamos então sobre os peixes agnatos, sobre os peixes cartilaginosos e agora então nós vamos falar dos peixes ósseos. Uma característica que é importante ressaltar é que se nós considerarmos, né, os osteíctes, que são os peixes ósseos, como um grupo monofilético, ele só pode ser considerado dessa forma se nós incluirmos os tetrápoda, que são os vertebrados terrestres com 4 patas, onde nós estamos incluídos. Então, dessa forma, assumindo osteíctes como um grupo monofilético, nós seríamos peixes muito modificados, muito derivados. Então, falando um pouco sobre os osteíctes, nós podemos dividi-los em 2 grandes grupos, que são os actinopterigi e os sarcopterigi. A principal diferença entre esses 2 grupos está na estrutura das nadadeiras, né? Os actinopterigi são os peixes com nadadeiras raiadas, né? Onde nós temos a estrutura, a base da nadadeira e os raios que a sustentam, enquanto os sarcopterigi têm a estrutura, eles possuem nadadeiras lobadas e apresentam essa estrutura interna das nadadeiras com elementos radiais e os raios mais distais. Então, aqui nós temos 2 esquemas, aqui mostrando os elementos em detalhe, né? Os radiais pré-axiais, os radiais e os raios, nos casos dos sarcopterígios. Os peixes, né, como nós vimos também nesse slide na última aula, eles têm uma origem bastante antiga. No caso dos peixes ósseos não é diferente, então nós temos aqui os 2 grandes grupos, os actinopterigi e os sarcopterigi. Nós podemos notar que existe uma diferença bem grande, né, com relação à diversidade ao longo do tempo. Enquanto os sarcopterigi são muito mais diversos, né, o registro fóssil é muito mais diverso do que os representantes atuais, os actinopterigi têm uma história bastante diferente, né? Eles têm uma diversidade grande no Paleozoico, eles sofrem durante a extinção do Permiano-Triássico, porém, durante o Cenozoico, eles apresentam uma diversidade, um boom de diversidade muito grande e eles são o grupo de vertebrados mais diversos que nós conhecemos. Então, falando um pouco do registro fóssil dos osteíctes, nós temos os registros de sarcopterígios, alguns exemplares completos, né, preservados o corpo todo, mas grande parte do registro é também baseado em apenas dentes isolados. Os actinopterígios também têm um registro fóssil bastante extenso. Alguns depósitos apresentam peixes com uma preservação excepcional, como é o caso da Formação Santana, que fica no nordeste do Brasil, que é um famoso fóssil Lagerstätten, que tem preservação excepcional de diversos grupos, inclusive peixes. Então, muito do registro de peixes do Cretáceo vem da Formação Santana. Aqui tem alguns exemplares, a gente consegue ver a preservação excepcional tanto na forma e também em número. Existe uma grande quantidade desses peixes preservados, então é um depósito bastante excepcional que fica aqui no Brasil. Algumas características dos peixes, né? Então, uma das características, eles possuem o corpo recoberto por escamas ósseas. Essas escamas, elas são divididas geralmente em 3 tipos, as escamas quitenoides, as cicloides e as ganoides. Aqui a gente tem ilustrado, né, um pouco sobre a diferença desses 3 tipos de escamas. As quitenoides, elas apresentam essa ornamentação, né, na borda da escama. As escamas cicloides, elas apresentam a borda mais lisa, e enquanto a ganoide, ela apresenta um formato diferenciado, né, uma forma de losango, com a deposição de ganoína, que é uma substância diferente. No entanto, né, nós estamos falando de um grupo muito diverso, que conta com mais de 20.000 espécies, então a diversidade da presença de escamas, ela é bastante grande, então existem peixes com escamas, sem escamas, com escamas diferenciadas em espinhos, escamas diferenciadas em placas. No caso, por exemplo, dos bagres, né, a gente tem as placas
ao invés de escamas. No caso dos baiacus, existem os espinhos. Então, é um grupo muito diferente, que apresenta uma diversidade muito grande de forma e, inclusive, das formas das escamas. Uma outra característica é a presença de um opéculo, que recobre as brânquias, né? No caso aqui, a gente consegue ver o opéculo, né, nesse desenho. E aqui no esqueleto, seria esse conjunto de ossos que vai ser, então, essa cobertura das brânquias. Uma outra característica é a presença da bexiga natatória, né, nos peixes. Aqui a gente tem um esquema, né, mostrando aqui a bexiga natatória seria essa estrutura de cor marrom. E aqui nós temos um exemplar preparado para mostrar essa estrutura, que é essa estrutura mais cintilante aqui. Então, a bexiga natatória, ela é cheia de gás, né? O gás que enche a bexiga, ele está no sangue dos bichos, eles têm controle, né? Eles conseguem controlar para expandir ou contrair. E esse órgão tem uma função bastante importante na flutuabilidade desses bichos, né? O esqueleto ósseo, ele traz diversas vantagens para o grupo, mas ele deixa também o peixe muito mais pesado, se nós formos compararmos, por exemplo, com os peixes cartilaginosos que a gente viu na última aula, que possuem um esqueleto de cartilagem que, comparado com o ósseo, é muito mais leve. Mas, nos peixes ósseos, a gente, então, tem esse problema resolvido, né, o problema da flutuabilidade, com a presença da bexiga natatória, que pode se expandir ou se contrair, controlando a flutuabilidade, né, e o peso desses bichos. Falando então um pouco sobre a diversidade dos osteíctes, né, nós vamos então, como a gente já tinha falado, dividi-los em Actinopterige e Sarcopterige. Considerando apenas os Actinopterige, nós temos 42 ordens, 431 famílias e 24 mil espécies aproximadamente. Então, é um grupo muito diverso, é o grupo mais diverso entre os vertebrados. A gente pode dividir os Actinopterige em 3 grandes grupos, sendo os 2 primeiros os cladista ou Polypteriformes, aqui representado por esse Polypterus, que atualmente tem uma diversidade de 16 espécies que ocorrem apenas no continente africano. Os Condostrei ou Acispenseriformes, que são representados aqui pelos esturjões, atualmente temos 27 espécies que acontecem somente no hemisfério norte. E o maior grupo de todos, que são os Neopterige, que contam com mais de 20 mil espécies. Então, é um grupo muito diverso, onde estão incluídos a maior parte dos peixes que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, se você for numa peixaria, provavelmente quando você escolher um peixe, se ele não for um cação, ele vai ser um Neopterige. Dentro dos Neopteriges, a gente tem alguns grupos basais, né? Aqui a gente tem um representante desse grupo basal, que é um Lepidosteiforme, que aqui é o Lepisósteus, que é o GAR, né, que apresenta aquele tipo de escama ganoide que a gente viu no outro slide. E também existem os amiformes, que são peixes muito grandes. Um exemplo que talvez seja bastante conhecido são os pirarucus, que acontecem na região amazônica. Além disso, depois tem os Teleostei, que é o grupo que abarca o maior número de espécies. Então, aqui na mesa a gente consegue ver muitos exemplos de Teleósteo, né, com exceção do GAR. Então, a gente consegue ver que existem peixes bastante comuns, né, que tem caras de peixe, como, por exemplo, um lambari, até peixes muito, muito diferenciados, como, por exemplo, os cavalos marinhos, que têm uma estrutura de nadadeira, ossos do crânio muito diferenciado e especializados em hábitos bastante diferentes. A gente também tem aqui alguns exemplares, como, por exemplo, o linguado, que ele sofre, né, durante a sua ontogenia um achatamento, e aqui a gente consegue ver que o olho migra e os 2 olhos ficam na mesma face, então ele fica semi-enterrado no fundo do mar, e ali ele fica camuflado, sempre com essa orientação.
Nós temos aqui também um baiacu, que também é bastante, está dentro dos grupos dos tetrodontiformes, é um grupo bastante derivado dentro dos teleósteis, ele apresenta diversas características, modificações nas nadadeiras e a presença desses espinhos ao longo do corpo, além da capacidade de inflar, quando ameaçado. Nós temos também outro grupo bastante diverso, né, com uma anatomia bastante diferente, que são os siluriformes, são os bagres, que são bastante famosos para quem gosta de pesca, são peixes bastante agressivos, enfim, que são difíceis de serem pescados. Eles têm diversas características que os diferem dos demais. Eles apresentam espinhos nas nadadeiras, que são bastante perigosos, são espinhos serrilhados, que podem machucar bastante. E eles apresentam, na sua anatomia externa, né, placas que conferem a esses bichos se você olhando, parecem carros fortes, assim, eles são bem... eles apresentam uma armadura dérmica bastante robusta. E ainda existem peixes mais derivados ainda, como, por exemplo, o peixe voador, que tem as nadadeiras peitorais modificadas, né, com raios bastante longos e com a pele entre esses raios, dando um aspecto de asas mesmo. Eles podem saírem da água, não voam, claro, eles pulam, mas eles têm essa característica. Ainda, nós temos o peixe morcego, que é um peixe com uma anatomia bastante diversa, que muitas pessoas podem até achar que não é um peixe, né? Então ele tem essas estruturas que parecem membros anteriores de tetrápoda, o rosto com esse nariz, mas é um peixe que está dentro dos teleóstei também, mas com uma anatomia bastante diversa. E agora falando um pouco dos sarcopterídeos, né, os peixes com nadadeiras lobadas, a diversidade deles é bastante pequena atualmente. Nós temos 2 espécies de selacantiforme, que são os selacantos, que são considerados fósseis vivos, né, porque eles têm a linhagem tem uma história bastante antiga e uma anatomia bastante conservada. E os ceratodontiformes, ou os dipnóicos, que são os peixes pulmonados. São 6 espécies atuais e existem os peixes pulmonados da América do Sul, da África e da Austrália, né? Analisando um pouco da anatomia externa, a gente consegue ver que os peixes da América do Sul e África são um pouco mais semelhantes, enquanto da Austrália são um pouco mais diversos. Então, aqui, como nós vamos ver na próxima aula, né, na conquista do ambiente terrestre, a gente vai continuar falando um pouquinho desses dipnóicos para entender melhor essa relação entre os peixes e os tetrápoda, né? O anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os vertebrados que saíram da água. Falando então também um pouco da conservação, né, dos peixes ósseos, um fator que impacta muito a diversidade, né, e oferece bastante risco à conservação é a pesca, assim como os peixes cartilaginosos. O último relatório da FAO, do ano de 2016, ele aponta que a pesca marítima retirou dos oceanos 81,5 milhões de toneladas de organismos e dos rios 11,9 milhões de toneladas, sendo que desse total, 82% eram de peixes ósseos. Então é uma quantidade absurda que é retirada das águas, tanto marinhas quanto continentais, todos os anos. E essa sobrepesca, essa pesca excessiva, ela ameaça bastante o estoque de peixes, né, e a conservação de várias espécies. Além disso, existem outras ameaças, né, principalmente o aquarismo. Muitos peixes são retirados do ambiente, né, e colocados em aquários, isso tem diversas implicações. Eu coloquei essa imagem depois do lançamento do filme Procurando Nemo. A retirada das espécies que apareciam no filme foi muito grande e gerou um impacto muito grande da retirada dos peixes na natureza. Além disso, temos as espécies invasoras, que elas podem ser inseridas em locais acidentalmente ou
com intenção. No caso acidental, as larvas de peixes podem ser transportadas com água de lastro, de embarcações, ou elas podem ser inseridas dentro do ambiente com a intenção de exploração comercial, né? Como o caso de peixes que são explorados tanto para fabricação de ração quanto para consumo humano. E que também podem ter impactos muito grandes no ecossistema onde são inseridos, por terem uma maior vantagem de predação ou por interferirem no ciclo de vida de outros organismos. E, além disso, a poluição, né, vários componentes químicos que nós usamos no dia a dia, principalmente na fabricação de celulose e na mineração, eles têm um impacto bastante grande quando chegam nas populações de peixes, tanto de água doce quanto marinha, né? O lançar esses poluentes na água gera muitas vezes uma grande mortalidade de peixe que afeta bastante a diversidade dessa região. Era isso. Muito obrigada.